Esta é a aula 10 do curso completo de Neuropsicologia Forense aqui do canal Psi em Áudio. Que é um tema denso, né? Muito. O foco da nossa aula aborda as funções neuropsicológicas e implicações forenses, com destaque para a linguagem. O nosso objetivo hoje é fazer um resumo detalhado, bem didático, estruturado para quem está na graduação de psicologia ou enfrentando uma pós, estudando para concurso ou só buscando refinar a prática clínica mesmo. É uma área que, de verdade, vira uma chave na cabeça. Muda completamente a lente pela qual a gente enxerga a responsabilidade humana. Nossa, sem dúvida. E antes da gente entrar de cabeça nessa desconstrução teórica, eu tenho um aviso muito empolgante. O canal Psi em Áudio acaba de lançar um espaço exclusivo, que é o Clube Psi, Ah, sensacional essa iniciativa. né? Para quem acompanha o conteúdo que é dar um passo sólido na formação, a área de membros do canal no YouTube agora tem cursos de aprofundamento gigantescos na área de psicologia. São cursos completos, exclusivos para quem faz parte do clube. É só clicar no botão Seja Membro no canal, é a chance de ter acesso a um conhecimento de altíssimo valor por um preço assim muito baixo. E vale cada centavo. A teoria forense não permite improviso. Então, ter essa base com materiais densos é o que separa um laudo qualquer de uma perícia irrefutável. Falou tudo. E falando em perícia, a missão da nossa aula de hoje é implodir uma noção muito do senso comum, sabe? Aquela ideia limitante de que linguagem é só o ato motor de abrir a boca e falar. É muito mais que isso. Muito mais. A gente vai entender o maquinário cerebral por trás da comunicação e, principalmente, como as falhas nesse sistema determinam o destino de alguém num tribunal, seja perdendo a autonomia financeira ou até se livrando de uma pena criminal. Então, bora desvendar isso. Por onde a teoria começa a redefinir o que é linguagem? Então, o ponto de partida obrigatório, bem antes de pensar em tribunal, é entender a perspectiva da própria neuropsicologia. E aí a gente precisa trazer Alexander Luria. Luria é um dos gigantes da neuropsicologia moderna. E ele diz que a linguagem passa muito longe de ser só uma ferramenta de interação social. Tá, mas pera. Se não é só para comunicação social, qual é a função principal da linguagem no cérebro? Ela é, na verdade, uma função psicológica complexa que serve como o andaime da nossa atividade intelectual. O Luria explica que a linguagem é um método primário que o ser humano usa para regular e organizar os próprios processos mentais. Ela estrutura o pensamento, modula o comportamento. Me dá um exemplo prático disso. Imagina alguém montando um móvel super complexo, cheio de parafusos, ou resolvendo uma equação matemática difícil. Existe um diálogo interno ali, né? Uma verbalização silenciosa do tipo, não, essa peça vai aqui, e agora eu viro para lá. A linguagem organiza a mente para a ação acontecer. Caramba, isso muda totalmente a perspectiva. Então quer dizer que se a linguagem sofre um colapso, a pessoa não perde só a voz, ela perde a capacidade de estruturar o pensamento com clareza? Exatamente. O comportamento consciente precisa de uma rede semântica forte para funcionar. E o que é fascinante aqui é como o cérebro divide o trabalho dessa rede. Historicamente, a ciência mostra uma especialização hemisférica muito clara, hemisfério esquerdo de um lado, direito do outro, operando de jeitos diferentes, mas integrados. Tá, vamos detalhar essa divisão de tarefas para quem está ouvindo. O hemisfério esquerdo sempre levou a fama de ser o centro da linguagem, certo? Certo, e com razão, porque ele é o dominante para a linguagem formal na esmagadora maioria das pessoas. É lá que ficam aquelas áreas clássicas que a gente estuda, tipo a área de Broca, para produção motora, e o Wernicke, para compreensão. O esquerdo é tipo um engenheiro da coisa toda. Ele cuida da estrutura? Ele processa a fonologia, que são os sons, a morfologia, a formação das palavras, a sintaxe, que é a ordem da frase, e a semântica mais literal. Entendi. Mas olha só, uma conversa real não é feita só de frases robóticas com regras rígidas. Tipo, uma inteligência artificial pode fazer uma frase estruturalmente perfeita e ainda soar super artificial e fria, sabe? Precisamente. E é aí que entra o herói subestimado, o hemisfério direito. Ele não liga muito para a gramática, ele liga para o contexto. É ele que domina a pragmática da comunicação. Ele dá o tom. Exato. Ele lida com a prosódia, que é a emoção na voz, e com as demandas inferenciais.
É o hemisfério direito que faz a gente entender uma ironia, uma metáfora, ou sacar qual é a moral de uma história. Sem ele, a comunicação seria incapaz de ler as entrelinhas. A linguagem de verdade precisa dessa parceria interhemisférica. Nossa, então a gente pode usar uma analogia assim: o hemisfério esquerdo é aquele professor de gramática super rigoroso que exige que o verbo concorde com o sujeito, e o direito é tipo o poeta ou o diretor de arte que decide a emoção e o subtexto da cena. Perfeito, é uma analogia excelente. O professor constrói a frase, o poeta define se ela é dita com urgência ou com sarcasmo. E o impacto disso na clínica é brutal. Como assim? Imagina um paciente que sofre uma lesão bem restrita ao hemisfério direito. O professor de gramática continua lá, trabalhando firme. Então a pessoa fala com uma gramática impecável, mas se você vira para ela e diz: "Nossa, o circo pegou fogo ontem", querendo dizer que rolou uma confusão, Ela vai achar que teve um incêndio de verdade. ela vai, literalmente, perguntar onde estão os bombeiros e os palhaços. A capacidade inferencial derreteu? Uau, isso ilustra muito bem porque a avaliação neuropsicológica tem que ir muito além de só pedir para o paciente nomear uma caneta, né? Mas isso me leva a uma dúvida bem prática. Se essa divisão é tão sofisticada, qual é o peso do ambiente? Porque uma rede semântica não nasce pronta na nossa cabeça. De jeito nenhum, ela é construída. A influência ambiental é gigantesca. A linguagem é supermodulada por gênero, idade, nível socioeconômico e, o principal de todos, a escolaridade. A instrução formal. Isso. Pessoas com muitos anos de estudo desenvolvem não só um vocabulário maior, mas rotas neurológicas muito mais complexas de processamento. E aí a gente esbarra num paredão que é a realidade brasileira, né? Tem uma disparidade absurda aqui. É super comum atender adultos extremamente inteligentes que gerenciam negócios na prática, mas que mal terminaram o ensino fundamental. Sim, é rotina de consultório isso. Então, aplicar o mesmíssimo teste de linguagem para essa pessoa e para alguém com doutorado parece uma receita pronta para um laudo desastroso. Infelizmente, é um dos maiores pontos cegos de avaliadores inexperientes. O desempenho num teste cognitivo cai muito se a escolaridade for baixa. Um paciente com baixo letramento pode demorar para responder ou ter um vocabulário curto. E para um avaliador desavisado, aquilo ali parece uma demência ou uma lesão. Tá, mas então como é que o clínico garante que aquela nota baixa no teste é de fato um tumor ou um Alzheimer precoce e não só o reflexo de alguém que nunca teve o hábito de ler livros? Porque um erro num laudo desses acaba com a vida da pessoa. Destrói mesmo. A resposta é cruzar a história clínica com o uso obrigatório de instrumentos normatizados para a nossa população. Não dá para usar a tabela de correção da Europa sem adaptar. Tem que usar testes rigorosos, tipo o TDE, que é o teste de desempenho escolar, os subtestes verbais das escalas Wechsler, o Neupsilin. Esses testes já têm o filtro da escolaridade? Eles têm amostras normativas estratificadas. Ou seja, você compara maçãs com maçãs. Ah, entendi. O manual do teste ajusta a expectativa. Você não compara o trabalhador rural com a média geral do país. Você compara o resultado dele com outros adultos da mesma idade e do mesmo nível de escolaridade. Só isolando isso é que o perito consegue enxergar se tem um déficit neurológico real ali. Fascinante. A precisão do teste é o que blinda a justiça. E aproveitando que a gente está falando de refinar a prática da psicologia, vou fazer uma pausa rápida. Pessoal, se esse nível de aprofundamento está ajudando vocês, não esquece de curtir o conteúdo aqui no canal. E melhor ainda, pega o link da aula e compartilha naqueles grupos de WhatsApp ou Telegram da faculdade. Ajudar a galera a estudar eleva o nível da profissão para todo mundo. E para quem quer ir nas fontes, a gente deixou sugestões de bibliografias excelentes na descrição do áudio, tá? Tem que ler. A literatura de referência é tipo o oxigênio da nossa prática. Não dá para atuar sem ler muito. Sem dúvida. Mas retomando aqui nosso fio da meada, a gente já entendeu a régua de avaliação. Agora, o que o neuropsicólogo encontra quando a estrutura da linguagem realmente quebra? Quais são as patologias mais tensas no forense? É um espectro bem largo. Na base, a gente tem os transtornos específicos da linguagem, o TEL.
São quadros primários do desenvolvimento, onde a pessoa tem prejuízo na fluência, mas sem ter perda auditiva ou uma lesão visível no cérebro. É uma falha no processamento fonológico mesmo. Tá, mas como a gente diferencia isso daquele branco normal que dá na gente? Sabe quando você tá contando uma história e a palavra some? Aquela coisa de tá na ponta da língua. Ah, o déficit de nomeação. Esse é um ponto crucial. O que você descreveu é a dificuldade de acessar o rótulo da palavra. No envelhecimento normal, é super comum a velocidade cair um pouco. O cérebro do idoso saudável só demora uns milissegundos a mais para ligar a imagem ao som da palavra. Aqui é que o negócio fica muito interessante. Porque se o lapso é natural, o que é que transforma o esquecimento de uma palavra num sintoma de uma demência pesada, tipo o Alzheimer? É a preservação do conceito. No envelhecimento saudável, a rede semântica está inteira. O idoso olha para uma caneta, ele sabe que é de escrever, sabe pegar nela, ele só esqueceu a palavra caneta. O problema é achar a gaveta certa na memória. Ele sabe o que é, só falta etiqueta. Isso. Agora, na demência degenerativa, a gaveta inteira começa a derreter. A doença destrói o conceito. O paciente olha para a caneta e não perde só o nome, ele perde a utilidade. Ele pega a caneta e tenta pentear o cabelo, por exemplo. É uma desorganização global. Nossa, caramba, é uma degradação da realidade da pessoa, né? Imagino que lesões agudas, tipo um derrame, também façam um estrago enorme nisso. Muito. O AVC, junto com traumatismos cranianos, são as grandes fábricas de afasias. As afasias destroem circuitos linguísticos da noite para o dia, gerando as anomias, que é não conseguir nomear, ou o agramatismo, onde a fala fica toda picotada, sem sintaxe. E tem também as epilepsias de lobo temporal, que as descargas elétricas afetam leitura e escrita. Ou até dislexia severa, que é neurológica, sem relação nenhuma com baixo QI. E a consequência trágica de tudo isso é a perda da autonomia. A pessoa não consegue mais gerenciar o próprio mundo. E é exatamente aí que a biologia bate de frente com a justiça, né? A gente chega no núcleo da neuropsicologia forense. Como que o sistema lida com uma mente que perdeu os canais de comunicação? Bora começar pela área civil. Bora. No direito civil, a linguagem é tudo. É a base de qualquer contrato, de qualquer decisão de vida. O perito entra em ação muito na curatela, que é a antiga interdição. Lá no artigo 1767 do Código Civil diz que quem tem enfermidade e não tem discernimento para os atos civis ou não consegue exprimir a sua vontade pode ir para a curatela. Espera, essa parte final é chave. Exprimir a vontade. Significa que a pessoa pode estar intelectualmente perfeita, mas presa num corpo mudo. Exato. E o peso disso para o perito é absurdo. Imagina um paciente com AVC que desenvolveu uma afasia motora grave. Ele ouve e entende tudo. A cabeça dele para dinheiro tá ótima, mas ele não articula uma sílaba e não consegue escrever. Aí a família, às vezes até por interesse financeiro, tenta interditar totalmente ele para vender uma casa alegando que ele não pode assinar. Nossa, que situação! E aí a avaliação entra para proteger esse cara? O perito não pode só aplicar um teste de fala e dar 0 para o cara. Ele tem que caçar uma rota alternativa de comunicação. Se o paciente consegue piscar, apontar num tablet, usar uma prancha, ele está sim exprimindo a vontade dele. O laudo vai dizer para o juiz, olha, a cognição está preservada. O juiz então pode dar só uma curatela parcial para ajudar em coisas físicas e o paciente não perde a dignidade jurídica dele de graça. É um resgate da dignidade. Impressionante. Mas agora virando os holofotes para a esfera criminal. Aí o peso de um laudo desses me parece ainda mais tenso. Muito mais tenso. A gente está falando de trancar alguém numa prisão. Tem o lado de ouvir uma testemunha com afasia e ver se a memória dela é confiável, claro. Mas o foco gigante é a imputabilidade penal. A famosa capacidade de ser julgado e punido. O que a lei diz sobre doença mental e crime? O artigo 26 do Código Penal diz que é isento de pena quem, por doença mental, era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito do que fez ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Olha os verbos: entender e se determinar. Caramba, isso volta lá no comecinho, no Lúria. A linguagem organiza o freio inibitório. Exatamente, está tudo conectado. Se o cérebro tem uma lesão que corrói a rede semântica de um jeito tão profundo que o sujeito não entende mais o que significa a palavra lei, ou crime, ou consequência,
A engrenagem do entendimento se desfaz. Ele pode cometer um ato muito violento porque não tem mais a infraestrutura cognitiva para frear o impulso. Ele não tem as palavras para regular o pensamento antes de agir. Isso. E se a perícia mapeia e prova isso para o juiz, ele pode declarar o réu inimputável. O cara não vai para a cadeia normal, ele vai para uma medida de segurança, uma internação psiquiátrica para tratamento. O perito, no fim das contas, é o tradutor do cérebro para o juiz. Só que ter todo esse poder na mão de decidir se alguém ganha milhões no cível ou escapa da cadeia no criminal, levanta um problema óbvio, né? A simulação. O famoso João sem braço clínico. Isso. A pessoa forjando a doença de propósito. Como é que a ciência forense pega na mentira alguém que finge um déficit neurológico? Deu nosso fantasma de todo dia, a simulação. Tem de tudo, desde a fraude para ganhar INSS, o réu fingindo demência, até erro médico fajuto. E o quão difícil é fingir, porque assim, não é só o sujeito sentar na sua frente e você mostrar a foto de um relógio e ele fingir que esqueceu o nome. Como é que o teste pega uma mentira que parece dar tão pouco trabalho? Parece dar pouco trabalho, mas impõe um gasto de energia absurdo para o cérebro do mentiroso. Fingir afasia ou demência exige memória de trabalho no talo, muita atenção e controle executivo. O simulador tem que monitorar o tempo inteiro a própria mentira para não sair do personagem. Ele cansa. Ele esgota a glicose do cérebro depois de horas de teste. Faz todo sentido, nossa. O paciente que tem a lesão de verdade, ele erra porque o fio está cortado. O simulador erra forçando a barra, aí a coerência despenca. Cai por terra, e o neuropsicólogo usa o que a gente chama de triangulação de dados. O simulador costuma exagerar bizarramente, errando coisa que nem quem tem lesão gravíssima erra. E a gente usa testes de validade de sintomas, os famosos testes com efeito piso. O que é o efeito piso? São testes que visualmente parecem um bicho de 7 cabeças. O simulador olha e pensa, opa, isso aqui é difícil, vou errar tudo para mostrar que estou muito doente. Só que neurobiologicamente, a tarefa é tão besta, mas tão besta, que até um paciente com Alzheimer avançado acerta perto de 100%. E genial! Ele cai na própria armadilha. Cai direitinho. Se o sujeito zera esse teste, o alarme da fraude apita. O laudo desmonta a mentira no tribunal. É a ciência usando a própria cognição contra a fraude. É quase um xadrez psicológico. Bom, chegando no fim dessa nossa análise profunda, o que tudo isso consolida para quem está na trincheira da clínica? O resumo da ópera é que a nossa responsabilidade é imensa. A linguagem é o pilar da mente. Não é só fala. É o maestro das funções executivas. No fórum, um defeito nisso muda quem vai preso e quem cuida do próprio dinheiro. Por isso que o profissional não pode vacilar. Tem que dominar teste normatizado, entender a escolaridade e estar sempre com o radar ligado para a simulação. Uma quebra de paradigma super necessária mesmo. E para fechar, eu deixo uma provocação para quem está estudando refletir. Se a linguagem é o que viabiliza o nosso controle de impulsos e o raciocínio, até que ponto a perda silenciosa dessa rede semântica corrói o próprio livre-arbítrio da pessoa? Muito antes da sociedade notar que ela está doente ou antes dela assinar aquele contrato ruim ou cometer um crime. A nossa liberdade de escolha precisa que as palavras que dão sentido ao mundo ainda estejam vivas dentro da nossa mente. Uau, que reflexão! Mostra o quanto a fronteira entre a biologia e o livre-arbítrio é frágil, né? Pessoal, encerramos a nossa aula 10 por aqui. Foi simplesmente excelente guiar essa conversa por esses labirintos do sistema nervoso e da justiça. Para quem quer ser excelência na profissão, o convite está na mesa. Segue o canal Psi em áudio para não perder os próximos estudos e para dar aquele salto de qualidade teórico na sua carreira, entra no Clube Psi. É só clicar em Seja Membro aqui no YouTube e acessar todos os cursos completos que vão transformar a sua atuação prática. Um abraço gigante para todo mundo que ouviu e até a próxima!